Fala galera do YouTube, mais um conteúdo inédito de Excel aqui na área e hoje a gente vai aprender como montar um calendário dentro do Excel. Então você coloca aqui uma data, você escolhe uma data e automaticamente ele te retorna qual é o calendário do mês daquela data e ele deixa marcadinho aqui a data que você colocou. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o dia do meu aniversário, 19/4/1995, automaticamente ele já retorna para mim o calendário daquele mês e ó, tá aqui o dia que eu nasci, foi aquela quarta-feira, 19 de abril. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje e não se esquece de duas coisinhas que é rapidinho, ó. Se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, você vai receber conteúdo de Excel, de VBA e de Power BI, tudo de graça, beleza? Toda terça, quinta, sexta, domingo tem vídeo novo aqui para você no canal. E segunda, se você acompanha o nosso trabalho, já deixa o seu like no vídeo que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo e ajudar cada vez mais pessoas, tranquilo? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Então a ideia aqui vai ser a seguinte, eu vou escolher uma data nessa célula aqui, K2, e dessa data eu quero estruturar qual é o calendário dela, beleza? Do primeiro dia até o último dia com todos os dias do mês e começando exatamente pelo dia da semana que começou aquele mês. Então, por exemplo, se o mês começou numa quarta-feira, eu quero começar aqui, número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Então vamos fazer isso, vamos começar agora do zero. Então vamos lá, qual que vai ser a ideia? A gente vai escrever aqui, ó, nessa célula K2, a gente vai escrever uma data que a gente quer. E dessa data ele basicamente vai pegar e vai preencher para a gente esse calendário da data daquele mês automaticamente, tudo bem? E aí, inclusive, se aquele dia começar, por exemplo, numa quarta-feira, ele vai começar a preencher da quarta-feira em diante, ó, dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Então vamos começar agora passo a passo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir algumas informações sobre aquela data. Por exemplo, quais informações? Eu quero saber qual é o dia, beleza? Se é dia 14, se é dia 15, se é dia 16. Eu quero saber qual é o mês, se é janeiro, fevereiro, assim por diante, o ano. E eu vou querer saber, para montar o meu calendário, por exemplo, qual vai ser o primeiro dia daquele mês, beleza? 1º de fevereiro de 2020, por exemplo. Qual vai ser o último dia do mês e assim por diante. Então vamos preenchendo essa tabelinha aqui, que vai ser a tabelinha auxiliar para a gente conseguir montar o nosso calendário. Então a primeira coisa que ele quer é que a gente diga para ele qual é o dia daquele mês, qual é o dia que a gente está pedindo, que no caso é o dia 14. Para a gente retornar qual é o dia daquela data, qual é o dia do mês, tem uma fórmula chamada igual dia. Então coloca lá, igual dia, aperta o Tab para ele abrir a fórmula para você e seleciona a data que ele vai automaticamente, ó, selecionei a célula K2, quando eu fechar o parênteses e der um Enter, ele já me falou que dessa data aqui, o dia do mês é o 14. Eu vou querer fazer a mesma coisa para encontrar qual é o mês, beleza? De janeiro a dezembro, eu vou querer saber qual é o ano. Para encontrar qual é o mês, de 1 a 12, de janeiro a dezembro, só colocar lá, igual a mês, então mês com acento, não esquece de colocar o acento no mês, dei o Tab para abrir a fórmula e a mesma coisa, eu vou selecionar a célula K2. Fechei parênteses, dei Enter. Então ele me falou que dessa célula que eu selecionei, o mês vai ser fevereiro, o mês vai ser 2. Para o ano eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar igual a ano e vou selecionar aqui essa fórmula e fechar, que ele vai me dizer que é o ano de 2020 que eu estou pedindo naquela data. Então agora, essas são algumas das primeiras informações que a gente vai precisar para montar o calendário. O que a gente precisa saber de primordial para montar o nosso calendário vai ser, por exemplo, o primeiro dia, para saber onde vai começar o calendário, e o último dia, para saber onde vai terminar aquele mês, beleza? Então, qual que vai ser o primeiro dia desse mês aqui? O primeiro dia vai ser 1º de janeiro de 2020. Se eu chegar e mudar aqui para outra data, por exemplo, 15 de março de 2020, o primeiro dia vai ser 1º de março de 2020. Então, eu vou ter que ter uma célula que vai me dizer qual é a data do primeiro dia daquele mês. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a fórmula igual data. O que é a fórmula igual data? E abrindo parênteses aqui, o que ela vai fazer? Eu vou passar para ela um ano que eu quero, um mês que eu quero e um dia, e ela vai me retornar aquela data, tudo bem? Então vamos lá, pensando aqui que eu quero o primeiro dia do mês de fevereiro de 2020, que foi a data que eu coloquei aqui. Qual é o ano que eu quero saber a data? Vai ser o ano de 2020, beleza? Vou clicar aqui na célula K6 que tem o ano de 2020. Ponto e vírgula. Qual é o mês que eu quero visualizar ali? Vai ser o mês de fevereiro que está escrito aqui na célula K5. Ponto e vírgula. Qual é o dia que eu quero ver? No caso, eu estou interessado em saber o primeiro dia do mês. Então, o dia do mês vai ser 1, beleza? Não precisa selecionar célula nenhuma, que vai ser sempre o dia 1. E aí, fechando parênteses, dá uma olhada no que ele faz. Automaticamente, ele retorna para a gente o primeiro dia desse mês, que é 1º de fevereiro de 2020. Se eu chegar aqui, por exemplo, e mudar para, eu quero ver o dia 15 de março de 2019, repara, tudo vai se alterar automaticamente. Dia 15, mês 3, ano 2019, o primeiro dia vai ser 1º de março de 2019. Então, vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar do jeito que a gente estava e vamos continuar aqui. Então, ele pede para a gente verificar o seguinte, qual que é importante dentro do nosso calendário? Para eu saber onde começa o calendário, eu tenho que saber
qual é o dia da semana que começa o mês. Então, por exemplo, esse dia 1º de fevereiro de 2020 começou em qual dia? Começou numa terça, começou numa quinta, começou num sábado, não sei. Então, para isso, a gente vai usar essa formulazinha chamada dia da semana. Então, é só você escrever, ó, dia igual dia. E aí, a segunda fórmula que vai aparecer aqui pra gente é essa fórmula chamada dia da semana. Então, ó, seleciona dia da semana e dá o tab. E aí, o que ele vai pedir pra gente é uma data que ele vai retornar qual é o dia dessa data, de 1 a 7, de domingo a sábado, beleza? Então, ó, vou clicar aqui nessa data do primeiro dia, que é quando eu quero saber o dia da semana, vou fechar a fórmula e dar um Enter. Então, o que ele acabou de me dizer? Ele acabou de me dizer o seguinte, ó, esse primeiro dia do mês, que é 1º de fevereiro de 2020, é um dia 7. O que é dia 7? Quer dizer que é um sábado. Ou seja, o meu mês começou no sábado. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Eu quero saber agora o último dia do mês. Por quê? Porque para montar o meu calendário, além de saber quando ele começa, eu preciso saber quando ele termina. E aí, obviamente, eu não posso chegar aqui e colocar que vai ser no dia 31 daquele mês, porque, obviamente, de mês para mês vai mudar qual é o último dia. Se vai ser, por exemplo, dia 28, se vai ser dia 30, se vai ser dia 31. Então, para retornar qual é o último dia daquele mês, vai ter uma fórmula chamada igual a fim mês. Então, ó, se você escrever fim mês, vai aparecer aqui a formulazinha para você. E a mesma lógica de sempre, ó, dá o tab e é só você preencher qual é a data, que no caso eu quero saber o fim do mês dessa data aqui que a gente está analisando. Show! Então ele pede a primeira coisa, qual é a data, que eu quero saber o fim do mês, ponto e vírgula. E aí, essa fórmula pede para a gente um segundo argumento obrigatório, que é a quantidade de meses que eu quero olhar para frente ou para trás. Então, por exemplo, se eu não quiser de fevereiro, eu quero saber o fim do mês de abril, que é daqui a 2 meses. O que eu teria que colocar aqui? Colocaria 2, para falar que eu quero o fim do mês de daqui a 2 meses. Só que eu não quero daqui a 2 meses ou 3 meses para trás. Eu quero saber desse mês que eu tô. Então, se eu quero o fim do mês, desse mês que eu tô, dessa data que eu tô, que é 14 de fevereiro de 2020, é só colocar 0. Por quê? Porque eu não quero ir nenhum mês para trás e nenhum mês para frente. Show! Então, fechei o parênteses e dei o Enter. Então, repara, ele me disse aqui que o último dia desse mês, de fevereiro de 2020, vai ser 29 de fevereiro. Perfeito. Então, vamos lá. Para fechar, eu preciso saber o seguinte. Eu quero saber qual é o dia do mês que vai terminar aqui o fevereiro. Vai terminar no dia 28, vai terminar no dia 29, vai terminar no dia 30 ou 31. Então, aqui embaixo, eu vou colocar lá o dia para me retornar qual é o dia do mês que vai finalizar o mês. Então, vou colocar aqui igual a dia, vou abrir a fórmula e selecionar o último dia. Pronto, fechei a fórmula e dei o Enter. Então, agora a gente começou a pegar as principais informações que vão ser importantes para a gente poder montar essa planilha, que é o seguinte, ó, eu já tenho qual é o primeiro dia do mês, qual semana começa o nosso mês, e eu já tenho qual o dia que termina o nosso mês. Então, é mais do que o suficiente para a gente começar a montar o nosso calendário. E aí, primeira coisa que é importante, eu vou ter aqui o calendário, domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante, só que repara que aqui eu não sei qual é o dia que está começando o mês. Eu não sei se ele é domingo, segunda, terça ou quarta e assim por diante. Eu sei que ele é o sábado, mas eu sei porque ele está com o número 7, tudo bem? Então, para a gente começar, para ficar mais simples, ao invés de domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante, vamos colocar aqui em cima os números de cada dia da semana, só para poder ajudar a gente. Então, por exemplo, domingo vai ser número 1. E aí, para preencher a célula da direita, ó, vou apertar o Tab que eu continuo escrevendo na célula da direita. Então, a segunda-feira vai ser o número 2, vou preencher aqui. E aí depois vai ser terça-feira número 3 e assim por diante. Mas para não ter muito trabalho de ficar preenchendo essas informações manualmente, o que eu faço? Eu posso selecionar o 1 e o 2, então ó, vou clicar aqui no 1, beleza? Nessa célula, vou clicar no 1, segurar o mouse e puxar até o 2. Então eu selecionei essa sequência, número 1 e número 2. Para ele preencher essa sequência até o 7, o que eu faço? Eu venho aqui embaixo, ó, nessa quina inferior direita, que vai ficar o mouse com essa cruz preta. Então, assim que ficar essa cruz preta, eu posso clicar e arrastar aqui para a direita e dar uma olhada no que vai acontecer. Ele vai preencher essa sequência aqui para a gente, tudo bem? Então, preencheu essa sequência. Agora, qual que é o nosso desafio? Eu tenho aqui cada um dos dias da semana e qual é o dia? Dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Show? O dia da semana. Agora, a gente vai querer preencher, vão ser algumas fórmulas diferentes que a gente vai usar para preencher o nosso calendário. Então, aqui na primeira linha, o que eu quero fazer é o seguinte. Repara aqui, o meu primeiro dia do mês vai ser 1º de fevereiro. 1º de fevereiro vai começar no dia 7. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que chegar aqui nessa célula, embaixo do sábado, e falar que vai ser o dia 1. Tudo bem? Vai ser o dia 1
do meu mês, que começa no sábado. Só que, obviamente, eu não vou fazer isso escrevendo na mão. Não vou escrever aqui que vai ser o sábado, dia 1. Por quê? Porque todo mês isso vai variar. Então, se eu chegar aqui e mudar a data para, por exemplo, 15 de março de 2018, eu quero que a minha tabela inteira, meu calendário inteiro, seja atualizado junto. Então, não vou chegar aqui e preencher o calendário na mão. Dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Eu não vou fazer isso. Eu quero criar uma fórmula que funcione independente de qualquer data que eu coloque aqui, beleza? E aí, vamos lá. Como que eu faço para saber desses dias aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, qual que vai ser o dia número 1 do meu mês? Isso vai ser simples de ver. Por quê? Porque aqui embaixo, nessa célula K8, eu vou ter justamente qual dia começa o meu mês, que no caso vai ser sábado. Então, o que eu tenho que fazer é verificar qual desses dias que estão aqui é o mesmo dia que está aqui embaixo, ó, o dia da semana onde começa o meu mês. Então aqui é o mesmo dia que começa o meu mês? Não. Por quê? Porque aqui é dia 1 e aqui está dia 7. Segunda-feira, que é dia 2, é o mesmo dia que começa o meu mês, que está aqui nessa célula K8? Não. Então eu teria que ficar verificando isso, célula por célula, até chegar nessa célula do dia 7, que é o mesmo dia que está aqui, ó, dia da semana, que vai ser 7, tudo bem? Então vamos começar preenchendo aqui, por exemplo, no sábado, que a gente sabe que vai começar no sábado, só que a gente vai fazer uma fórmula para o sábado e a gente vai pegar essa fórmula e arrastar para todos os outros dias para funcionar para todo mundo, beleza? Então vamos começar aqui agora no sábado. Por exemplo, como que eu faço para verificar se o sábado é o primeiro dia do mês? É só eu ver se o número que está aqui em cima, que é o número desse dia, vai ser o mesmo número que está aqui na célula K8, que é a célula que me diz o primeiro dia daquele mês, beleza? Que me diz qual é o dia da semana onde começa o mês. Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? Ó, na célula H3, vou ter que fazer essa conferência para ver se o dia que está aqui é o mesmo dia que está aqui no início do meu mês. Então vamos lá, célula H3, vou colocar a fórmula C, então vou colocar aqui igual SE, e aí vou abrir a fórmula com o tab. E aí a primeira coisa que a fórmula C vai pedir para a gente é um teste lógico. O que é o teste lógico? Vai ser uma comparação que eu vou fazer. E vamos lá, o que a gente quer chegar aqui como resultado? Eu quero saber se a célula onde eu estou, se a célula H3 vai ser o dia número 1 do meu mês ou não. Como que eu sei se essa célula H3 vai ser o número 1 do meu mês ou não? Simples, ó. É só eu verificar se o númerozinho desse dia é o mesmo número que está me dizendo aqui onde começa o mês, beleza? Que é a célula K8. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Se H1, ou seja, se a célula que me diz o número do dia for igual à célula que está aqui do lado, basicamente eu estou falando para ele o seguinte, ó, Excel, se o sábado, que é o dia 7, for igual a essa célula K8, que me diz aqui qual é o dia que está começando o meu mês, então quer dizer que realmente o meu mês começa no sábado. Então, se tiver escrito 7 aqui e também tiver escrito 7 aqui, quer dizer que, opa, sábado é o dia que começa o meu mês, perfeito. Então, ponto e vírgula. Se o meu mês começar no sábado, ou seja, se tiver escrito 7 aqui em cima de sábado e tiver escrito 7 aqui embaixo, quer dizer que o meu mês começa no sábado. Se o meu mês começa no sábado, que eu quero preencher 1, porque vai ser o meu dia número 1 do mês, beleza? Ponto e vírgula. Agora, se não for o primeiro dia do mês, o que eu quero fazer? Eu quero deixar vazio, porque ainda não começou o mês. Tudo bem? Então, se não for o dia 1 do mês, eu vou colocar vazio. Como é que eu coloco vazio? Abre aspas, fecha aspas. Então, falei para ele o seguinte, ó. Se aqui tiver preenchido o sábado, que é o dia 7, então vai ser o primeiro dia do mês com o número 1. Agora, se não for, não coloca nada. Coloca em vazio, porque ainda não começou o mês. Show! Fecha o parênteses e aperta o Enter. Então, a gente fez uma fórmula aqui que vai me dizer se o sábado vai ser o primeiro dia do mês ou não. Beleza. Só que o que eu quero fazer é, eu quero pegar essa fórmula que eu criei para o sábado e eu quero puxar ela para funcionar para os outros dias, para verificar se o domingo, por acaso, é o primeiro dia, se a segunda-feira é o primeiro dia, se a terça-feira é o primeiro dia, assim por diante. Só que vamos lá, é o seguinte, um pequeno cuidado que a gente vai ter que tomar na hora de arrastar a fórmula, que é o seguinte, como que eu faria para arrastar essa fórmula para as outras células? Eu poderia clicar aqui, ó, na quininha inferior direita, clicar e puxar aqui para as outras células. Só que ela ficou vazia. Vamos tentar entender o que aconteceu, ó. Aqui, lembra, eu estava comparando o sábado, que é o dia 7, com o dia do mês, beleza? Com o primeiro dia do mês, que era o sábado, dia 7. Só que se eu abrir a fórmula aqui do lado, na célula G3, como que eu faço para abrir o conteúdo da fórmula? Eu posso ou dar 2 cliques na fórmula, ou eu posso dar um F2, tudo bem? O F2 abre a fórmula para a gente poder verificar. Então, o que eu quero fazer em cada uma das células é verificar se o dia da semana, que era a célula K8, é o mesmo dia que está aqui em cima, beleza? Ou sexta, ou sábado, ou domingo e assim por diante. Só que dá uma olhada, ele não está mais comparando o dia da semana aqui em cima
com o dia da semana aqui embaixo. Repara que antes a gente queria comparar com a célula K8, só que ele não está mais comparando com a célula K8. Ele está comparando com a célula J8, que tem o texto dia da semana. Eu quero fazer alguma coisa com o texto dia da semana? Não. Então, repara que toda vez que a gente arrastou a fórmula para a esquerda, ó, por exemplo, peguei aqui quinta-feira e dei um F2, repara que o que está acontecendo com essa célula? Toda vez que eu abrir uma fórmula mais para a esquerda, percebe que essa célula K8, ela andou um pouquinho para a esquerda também. Então, sempre que a gente pega uma fórmula e arrasta ela para algum lugar, todas as células que a gente selecionou também vêm juntas. Só que vamos pensar junto aqui, ó. Vamos abrir a fórmula que estava certinha lá na célula H3. Vou abrir ela, vou dar um F2. Nessa fórmula, eu quero sempre comparar a célula que está aqui em cima, beleza? Que me diz qual é o dia daquela semana. E eu quero comparar com a célula K8, que me diz em qual dia da semana está começando o meu mês. E aí, vamos lá. Se eu arrastar essa fórmula para a esquerda, o que vai acontecer com a célula azul, que está aqui em cima, e com a célula vermelhinha, que está aqui no canto? As duas células vão andar para a esquerda. Só que vamos lá. Essa célula aqui, H1, se eu arrastar para a direita, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, ao invés de comparar com o sábado, eu compare com a sexta, com a quinta, com a quarta, com a terça e assim por diante. Então, se eu pegar essa fórmula e arrastar para a esquerda, não tem problema nenhum a célula H1 andar junto para a esquerda, beleza? Ela vai andar aqui para pegar as outras células. Não tem problema nenhum. Agora, a célula K8, que é essa célula aqui que eu estou comparando para saber qual é o dia que começa o meu mês. Eu não quero que, quando eu arrastar a fórmula para a esquerda, eu não quero que ele faça esse movimento. Eu não quero que ele fique andando para a esquerda, não quero. Então, se essa célula aqui, ó, K8, que está dentro da minha fórmula, eu quero que sempre fique paradinha no mesmo lugar, eu não quero que ela ande, o que eu preciso fazer? Eu preciso trancar essa célula. Como é que eu faço para trancar essa célula? Eu clico aqui, ó, dentro do K8 e vou apertar F4. F4 é um atalho que vai trancar a minha célula e vai colocar os cifrões nela. Os cifrões, basicamente, está falando para o Excel que essa célula, independente de eu arrastar essa fórmula para qualquer lugar, vai sempre ficar paradinha no mesmo lugar. Então, ó, se eu pegar essa fórmula, pegar aqui e arrastar para a esquerda, o que vai acontecer? Agora, ó, se eu abrir aquelas fórmulas, percebe, ele está comparando sempre o dia que está aqui em cima com a célula K8. Então, ó, se eu olhar as outras células, ele está sempre comparando com a célula K8 e nunca mais está saindo do lugar, beleza? É exatamente o que a gente quer. Então, eu fiz uma comparação para ver se o primeiro dia do mês é o dia que está aqui, ó. Por exemplo, se o primeiro dia do mês vai ser domingo, ou se vai ser segunda, ou se vai ser terça, e assim por diante. Então, o primeiro dia vai ser sábado, então ele colocou número 1 aqui no primeiro dia do mês. Só que vamos fazer um teste, por exemplo, com uma outra data. Ao invés de colocar 14 de fevereiro de 2020, eu posso querer, sei lá, botar, por exemplo, março de 2017. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou chegar nessa célula e vou colocar 15/3/2017. Se eu der um Enter, dá uma olhada no que vai acontecer. Ele reestruturou todos os cálculos aqui pra gente, viu qual era o primeiro dia, que era 1/3/2017, e ele tá falando pra mim o seguinte, ó, o meu mês começa numa quarta-feira, ó, dia 4. Tanto que tá certo aqui em cima, ó, ele colocou o dia 1 como sendo a quarta-feira. Então, ele foi comparando um por um. Será que aqui já é o dia 4? Não. Então, ele veio pra cá. Será que aqui é o dia 4? Não. Será que aqui é o dia 4? Sim. Então, ele colocou o número 1, que era o que a gente queria. Só que, qual que é o pequeno problema que aconteceu aqui com a gente? É o seguinte, o que era o primeiro dia do mês, que era quarta-feira, ele preencheu com o número 1. Só que o resto, lembra que ele deixou em branco? Por quê? Porque eu falei pra ele que, pô, se não for o primeiro dia do mês, então deixa em branco. Só que vamos pensar juntos. Eu sempre quero que ele faça o quê? Eu quero que ele pegue a célula anterior e some mais 1. Por que some mais 1? Porque aqui vai estar o número 1, depois vai ser o dia 2, depois vai ser o dia 3, depois o dia 4 e assim por diante, tudo bem? Então vamos, por exemplo, pegar essa fórmula aqui da quinta-feira e abrir ela. Como que eu faço para abrir a fórmula? Então, para abrir essa fórmula, eu vou até, ó, pegar aqui a coluna F, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela só para a gente ganhar um espacinho. E aí, como que eu faço para abrir a fórmula? Eu vou dar um F2. Show, dei um F2 aqui para abrir o conteúdo da fórmula. E eu falei para ele o seguinte, ó, se essa data aqui de cima for o primeiro dia do mês, então coloca o número 1. Se não, deixa vazio. Mas eu não quero deixar vazio. Se não for o primeiro dia do mês, eu quero que ele some 1 no dia anterior. Se antes era o dia 1, agora vai ser o dia 2, depois o dia 3 e assim por diante. Então, ao invés de deixar vazio, eu vou apagar esse vazio e vou falar o seguinte, ó, se não for o primeiro dia do mês, pega o dia anterior e faz mais 1. E aí, se eu der um Enter, repara, ele colocou aqui para mim o dia 2 e eu posso puxar essa fórmula aqui para o lado, ó. Então, para sexta-feira, ele vai colocar o dia 3, para sábado, ele vai colocar o dia 4 e assim por diante. Só que, lembra o seguinte, eu quero que essa fórmula não funcione só para quarta-feira em diante. Eu quero que essa fórmula funcione para a linha inteira. Então, não adianta eu pegar essa fórmula e só arrastar ela para a direita. Eu tenho que pegar essa fórmula e arrastar para os outros dias aqui também, ó. Quarta, terça, segunda e domingo. Então, eu vou pegar essa fórmula, ó,
Vou clicar aqui no cantinho inferior direito e vou puxar aqui para a esquerda para funcionar para os outros dias. Então, vamos ver se funciona aqui agora. Repara que aqui também deu um pequeno problema. Por quê? Vamos lá. O meu dia do mês começa em qual data? Começa em qual dia da semana? Começa na quarta-feira, que é dia 1. Então tá lá, dia 1, quarta, dia 2, quinta, dia 3, terça e assim por diante. Então, por que será que ele preencheu domingo, dia 1, segunda, dia 2, terça, dia 3 e assim por diante? Porque na nossa fórmula tem um pequeno problema. Vamos abrir aqui a fórmula onde está o domingo. Vou pegar aqui essa célula B3 e vou abrir o conteúdo dela. Como que eu faço isso? Dá o F2 aí na sua fórmula. E aí, qual é o problema que deu aqui pra gente nessa fórmula? É o seguinte, eu falei pra ele que, se não for o primeiro dia do mês, tranquilo, não tem problema. Pega o dia anterior, mais 1. Só que vamos pensar juntos, o que ele está fazendo? Ele está pegando a célula à esquerda, mais 1. Só que dando uma olhada aqui, faz sentido ele pegar a célula à esquerda, mais 1? Não, por quê? Porque a célula esquerda aqui, ela está vazia, ela está em branco. Então, se a célula da esquerda estiver vazia, do jeito que está aqui agora, eu não quero que ele fique somando 1. Se a célula da esquerda estiver vazia, tem que estar vazio. Se a célula da esquerda estiver vazia, quer dizer que o meu mês não começou ainda. Então, agora vai começar a ficar um pouquinho mais casos, um pouquinho mais de condições, mas a gente vai fazendo tudo passo a passo. Então, vamos pensar juntinhos aqui, ó. Vamos lá. Célula B1, que é essa célula aqui que me diz que é o domingo. Eu falei para ele o seguinte, ó. Se o dia que está aqui em cima, que é domingo, for igual ao primeiro dia do mês, que é essa aqui, que é quarta-feira, então eu quero que ele escreva o número 1. Só que não chegou ainda a quarta-feira, então ele não vai escrever o número 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a célula anterior e somar mais 1. Só que, pensa comigo, não faz sentido ele somar mais 1 se ainda não começou o meu mês. Só faz sentido ele somar mais 1 se já tiver começado o meu mês. Então, aqui, ao invés de mandar ele ficar somando mais 1 na data anterior, vamos lá. Eu só quero somar mais 1 na data anterior se tiver começado o meu mês. Então, se a minha célula à esquerda tiver vazia, eu não quero fazer absolutamente nada. Tá vendo, ó, que a célula aqui do lado, A3, está vazia? Então, se essa célula ao lado tiver vazia, não escreve nada, deixa tudo em branco, beleza? Então, ó, aqui, nesse valor se falso, que eu estava pedindo para ele somar mais 1 no dia anterior, eu vou chegar aqui atrás e vou colocar aqui, ó, C, beleza? Fórmula C de novo, e aí vou dar o tab. E aí, vamos lá. Qual que é a condição para eu saber se essa célula vai ficar em branco ou se ele vai somar mais 1 no dia anterior? Vamos lá. Se a célula ao lado, que aqui é a célula A3, for igual a vazio, que é, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula, o que eu quero escrever? Se a célula ao lado estiver em branco, eu não quero escrever nada. Quer dizer que se a célula ao lado estiver em branco, é porque ainda não começou o meu mês. Então, vou colocar vazio, beleza? Ponto e vírgula. E repara que até a fórmula começa a ficar um pouquinho, ela desce aqui pra gente. E aí, vamos lá, o que a gente falou? Se a célula de cima, que é o domingo, for igual à quarta-feira que está aqui, vai escrever o número 1, porque é o primeiro dia do mês. Agora, se não for o primeiro dia do mês, aí, calma lá, verifica uma coisinha primeiro. Se a célula ao lado estiver em branco, aí beleza, pode deixar em branco, porque ainda não começou o mês. Agora, se não for o primeiro dia do mês, presta atenção, se não for o primeiro dia do mês, mas a célula do lado estiver preenchida, quer dizer que, já começou o meu mês. Então, vamos olhar aqui na quinta-feira, por exemplo. Na quinta-feira, o que aconteceu? A célula do lado está vazia? Não, está preenchida, que é o dia 1. Então, se a célula do lado estiver preenchida, eu quero somar 1, depois somar mais 1, depois somar mais 1 e assim por diante. Então, foi exatamente isso que a gente falou para ele, beleza? Falei, se for o primeiro dia do mês aqui em cima, escreve o número 1. Se não for o primeiro dia do mês, calma lá. Aí verifica, se a célula do lado estiver vazia, quer dizer que não começou o mês, então deixa vazio. Agora, se não for o primeiro dia do mês, mas a célula esquerda estiver preenchida, quer dizer que, já começou o mês, então soma mais 1, tudo bem? Então, deixa eu fechar essa fórmula aqui, ó. Vamos fechar mais um parênteses, por quê? Porque a gente abriu duas fórmulas C e eu vou dar o Enter. E aí, agora que a gente ajeitou essa primeira fórmula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou arrastar para a direita para funcionar aqui para todo mundo, tudo bem? E repara que agora ele conseguiu ajeitar direitinho, sem problema nenhum. Agora, só para a gente recapitular, que é uma lógica nova que a gente está pegando aqui, eu vou dar o F2 aqui na fórmula, de novo, ó. Eu vou até abrir um pouquinho mais o conteúdo da fórmula e vou dar um F2. Só repetindo aqui o que a gente fez. Eu falei para ele o seguinte, ó, verifica se o primeiro dia do mês, que está aqui, ó, na célula K8, é o mesmo dia que está aqui em cima. No caso do domingo, é o primeiro dia do mês? Não, não é o primeiro dia do mês. Então não tem problema. Se não for o primeiro dia do mês, faz uma verificação aí para mim.
A célula ao lado está preenchida? Não, não está preenchida. Ah, então se não estiver preenchida, quer dizer que o mês não começou ainda, então deixa vazio, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, na nossa sexta-feira. Sexta-feira, vou abrir o conteúdo da fórmula, dei um F2. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho da coluna B e vou aumentar um pouquinho o tamanho da coluna G. Só para a gente conseguir enxergar aqui. Então, aqui eu basicamente falei para ele o seguinte, ó. Vamos lá. Essa célula aqui em cima, G1, que tem a sexta-feira, é o mesmo dia que está aqui embaixo, que é a quarta-feira? Não, não é o mesmo dia. Se não é o mesmo dia, não tem problema nenhum. Faz o seguinte, verifica se a célula do lado está vazia. A célula do lado, que é quinta-feira, está vazia? Não, ela não está vazia. Ah, se a célula ao lado não está vazia, está preenchida, quer dizer que o meu mês já começou. Então, se o meu mês já começou, é só pegar o valor anterior e somar mais um, tudo bem? Então, ele pegou o número 2, que era quinta-feira, e somou mais um. E a mesma coisa ele fez para sábado, pegou o número anterior, mais um, e assim por diante, beleza? Então, se quiser, pode até dar uma pausa nesse vídeo rapidinho, tentar abrir a fórmula, tentar olhar de novo, se quiser tentar refazer, fica à vontade, beleza? Então, vamos lá. Show de bola. Vamos pegar agora a nossa parte de baixo da fórmula. Então, a gente conseguiu preencher a primeira linha, e essa primeira linha me diz justamente a informação de onde começa o meu mês e as outras datas. Perfeito. E vamos lá. Aqui embaixo, essa segunda fórmula vai ser mais fácil. Por quê? Porque aqui, sempre que eu estiver evoluindo no meu calendário, é só colocar aqui, ó. Por exemplo, que dia vai ser esse domingo? O dia domingo vai ser 5. Por quê? Porque aqui, se o sábado está dia 4, quer dizer que o domingo vai ser dia 5. Então, aqui eu vou colocar igual, e eu vou pegar essa célula aqui do sábado, mais um. Então, sempre no domingo, ele vai pegar a célula aqui de cima e somar mais um. Pronto, dei o Enter, beleza? Perfeito. E vamos lá, o que eu quero fazer agora? Aqui na segunda-feira, qual que vai ser a ideia? Segunda-feira vai ser a mesma coisa. Sempre pegar o dia anterior, mais um. Então, vou colocar aqui, ó, na segunda-feira, igual ao dia do domingo, mais um. Show! Então, peguei essa fórmula aqui e vou arrastar aqui para o lado. Maravilha! Arrastei para o lado. Se a gente pegar um outro exemplo, que nem a gente estava fazendo lá atrás, ó, vou pegar aqui, por exemplo, aquele dia 14 de fevereiro de 2020. Repara, ele já colocou aqui pra gente o sábado e já ajeitou os outros dias pra gente automaticamente. Então, vou só dar um Ctrl Z aqui só para voltar aquele dia que estava antes, que era 15 de março de 2017. E aí, essa fórmula aqui, que sempre vai puxar o dia anterior mais um, eu quero selecionar todas essas células e vou puxar elas para baixo para ele sempre ficar somando mais um. Então, ó, vou clicar aqui no domingo, vou selecionar até o sábado e aí vou arrastar tudo isso para baixo. Vou pegar aqui na quininha e vou descer até o final. Show! Então, a gente desceu até o final, só que, obviamente, aconteceram alguns pequenos problemas aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Aqui são as primeiras semanas. Então, primeira semana, segunda semana, terceira, quarta e assim por diante. Só que, vamos lá. Quando chega aqui nessas últimas 2 semanas, pode ser que já esteja acabando o mês. Tanto que, olha, já colocou aqui dia 32, dia 33, 34, e, obviamente, isso não faz muito sentido. Então, aqui, ó, nessas 2 últimas linhas, que é quando está acabando o mês, a gente vai ter um trabalhinho de verificar se já acabou o mês ou não. Por quê? Vamos lá. Se já acabou o mês, o que eu quero fazer? Eu quero deixar em branco. Agora, se ainda não acabou o mês, não tem problema, continua somando mais um na data. Então, vamos pensar aqui juntos o seguinte. Imagina que o mês tivesse acabado nessa célula aqui, H6. Então, por exemplo, se tivesse aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, pode ser que em algum momento o último dia do mês seja esse último sábado aqui. Então, nessas últimas 2 linhas, sempre pode acontecer dele ficar colocando números maiores, número 32, 33, 34. Então, vamos olhar para cá. A gente vai se preocupar nessas 2 últimas linhas, caso o mês já tenha terminado. Beleza. Então, só para a gente pegar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, a data 19/2 de 2015. Então, coloquei lá 19/2 de 2015 e automaticamente ele já preencheu para a gente o calendário. Ó. Começou no domingo e assim por diante. E aí, repara que aqui já está terminando o mês. No dia 28, que é o sábado, já terminou o mês. Então, essas 2 últimas linhas são inúteis para mim. Só que, obviamente, a gente quer fazer de uma forma que funcione para qualquer data. Então, não adianta eu chegar aqui, ó, e deletar essas últimas linhas, porque para outro mês eu quero preencher essas 2 últimas linhas. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar atrás. Então, só nessas últimas 2 linhas, a gente vai ter que dar uma leve mexida na nossa fórmula. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na fórmula e vamos até fazer ela do zero. Nessa fórmula, a ideia vai ser a seguinte. Se o meu mês acabar nessa data aqui, ó, por exemplo, nessa data anterior, então eu não quero mais escrever nada. Então, vou chegar aqui, ó, nessa célula B7, vou colocar o sinal de igual e vamos pensar juntos o seguinte. Aqui do lado ele me diz qual é o último dia do mês. O último dia do mês é dia 28, que é esse aqui. Então,
Se o meu mês já tiver acabado, beleza, deixa tudo em branco e não precisa preencher nada, porque o mês já acabou. As próximas células vão ficar em branco. Então vamos lá, aqui nessa célula eu vou colocar a fórmula C igual a C, e eu vou fazer o seguinte, eu quero verificar se o dia anterior era o último dia do mês. Então, por exemplo, ó, se esse dia anterior, que é o sábado, for igual ao último dia do mês, que é essa célula aqui, K10, então o que eu quero fazer? Se o dia anterior era o último dia do mês, então deixa em branco, beleza? Porque acabou o dia. Beleza, acabou o mês. Então, ponto e vírgula. Agora, se o dia anterior não for mais o último dia do mês, aí a gente tem duas opções. Vamos pensar juntos. Beleza, então se o mês não acabou no dia anterior, tem duas possibilidades. Possibilidade número 1, eu ainda estou no meio do mês, e aí se eu ainda estou no meio do mês, o que eu quero fazer? Eu quero continuar somando. Agora, se o mês não acabou no dia anterior, a segunda possibilidade é, o mês já acabou há muito tempo. Se o mês já acabou há muito tempo, então deixa vazio. Então agora a gente tem duas situações para verificar. Eu preciso verificar se, apesar de o dia anterior não ser o último dia do mês, eu preciso saber se o dia anterior está preenchido ou não. Se o dia anterior tiver preenchido, quer dizer que eu quero somar mais um, porque ainda está rolando meu mês. Agora, se o dia anterior estiver vazio, quer dizer que já acabou o mês, beleza? Então, ó, passo a passo, vou repetir. Falei para ele, se o dia anterior for o último dia do mês, então se essa célula aqui do dia anterior for igual ao último dia do mês, então deixa em branco, beleza, acabou o mês. Agora, ponto e vírgula. E aí, se o dia anterior não foi o último dia do mês, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se o dia anterior está preenchido. Por quê? Porque se ele estiver preenchido, ainda está rolando o mês. Ou se o dia anterior está vazio. Se o dia anterior está vazio, opa, já acabou o mês, então para de preencher. Então vamos lá, vou colocar aqui mais uma fórmula C. E vou até só fechar aqui a fórmula e vou abrir um pouquinho só o espaço para a gente ganhar um espaço para escrever. Deixa eu voltar aqui. Então, falei para ele o seguinte, ó. Se o dia anterior for o último dia do mês, deixa vazio. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se o dia anterior não foi o último dia do mês, eu quero verificar se o dia anterior está preenchido ou não. Então, vou colocar aqui C, fórmula C, e vou abrir o tab, e vou abrir o parênteses. E vamos lá. Se o dia anterior não foi o último dia do mês, o que eu quero fazer? Eu quero olhar essa célula anterior e ver se ela está vazia. Se ela estiver vazia, ou seja, se H6 for igual a vazio, o que tem que acontecer? Se o dia anterior estiver vazio, opa, quer dizer que já terminou o mês. Então, ponto e vírgula, se o mês já terminou, coloca vazio aqui, quer dizer que já terminou o mês. Ponto e vírgula. Agora, caso contrário. O que é esse caso contrário? É falando para ele o seguinte, ó, se o dia anterior não foi o último dia do mês, mas também ele não está vazio, quer dizer que o dia anterior ele está preenchido. Se o dia anterior está preenchido e ainda não terminou o mês, beleza, então soma mais um, porque o mês ainda está continuando. Beleza? Então, vou colocar aqui o dia anterior mais 1. Deixa eu até fechar a fórmula e vou abrir para a gente, ó. Lembra, primeiro a gente vai ter que chegar aqui e fechar dois parênteses, porque a gente abriu duas fórmulas C. Então, fechei dois parênteses e deixa eu abrir aqui um pouquinho a nossa fórmula. Abri aqui. E aí, só para recapitular, de novo, rapidinho, recapitulando. Falei, ó, se o dia anterior tiver em branco, beleza, quer dizer que terminou o mês e deixa em branco. Agora, se não acabou o mês ainda e o último dia ainda está preenchido, então eu quero somar mais um, porque ainda tem dia a mais para preencher, beleza? Então foi isso que a gente fez. E aí agora, vamos tentar só construir essa mesma fórmula aqui do lado, beleza? Para segunda, terça, quarta e assim por diante. A gente vai conseguir aproveitar essa mesma lógica para a última linha. Então repare que como a gente ainda está no processo, ele até mostra um errozinho aqui, esse hashtag valor, beleza? Essa hashtag aqui não é propaganda da hashtag treinamentos, é só uma piadinha aqui no meio do vídeo, mas vamos lá. É o seguinte, então na segunda-feira eu vou querer fazer a mesma lógica. Eu vou colocar aqui o sinal de igual e a fórmula C. Então vamos repetir a mesma lógica. E vamos lá, aqui do lado a gente vai querer fazer a mesma lógica. Então nessa célula C7, que é na segunda-feira, a gente vai usar essa mesma lógica. Então vou colocar aqui, ó, igual, fórmula C, e aí é o seguinte, eu quero verificar se esse dia anterior é o último dia do mês. Então, se o dia anterior for igual ao último dia do mês, que está aqui embaixo, então o que eu quero que aconteça? Se o dia anterior for o último dia do mês, opa, acabou o mês, então deixa em branco. Então, abre aspas, fecha aspas, deixa em branco. Ponto e vírgula. Agora, se o dia anterior não for o último dia do mês, lembra, tem duas opções. Se ontem não acabou o mês, então quais são as opções? Ou já acabou o mês há muito tempo, então essa célula vai estar vazia, ou segunda opção, o mês ainda está rolando, então eu quero somar mais um. E vamos lá, como que eu faço para saber se o mês ainda está rolando ou se ele já acabou? Vou colocar aqui, se essa célula aqui do lado, se a B7 for igual a vazio, quer dizer que, já acabou o meu mês porque ontem estava vazio. Então, se ontem estava vazio e acabou o mês,
Ponto e vírgula, se ontem já acabou o mês, eu quero que hoje também esteja em branco, porque o mês já acabou há muito tempo. Beleza, ponto e vírgula. Agora, se ontem não estava vazio, se ontem estava preenchido, então o que eu quero fazer? Eu quero somar mais um, porque o mês ainda está rolando. Então eu vou colocar aqui B7 mais 1. E aí, quantos parênteses a gente precisa fechar? 2. Fechei um parênteses aqui e fechei 2 parênteses aqui. Beleza, porque eu abri 2 fórmulas C. Agora, de novo, passo a passo, vamos relembrar o que a gente fez. Falei para ele o seguinte, ó, se o dia anterior for o último dia do mês, quer dizer que, pô, acabou o mês ontem, então deixa em branco, porque já acabou o mês. Agora, se ontem não foi o último dia do mês, 2 possibilidades. Ou o mês já acabou há muito tempo, ou ainda está no meio do mês. Então vamos lá. Então, se ontem não era o último dia do mês, primeira opção, ontem estava vazio, e aí se ontem estava vazio, quer dizer que o mês já terminou, então deixa aqui vazio também. Agora, se ontem não era o último dia do mês e estava preenchido, quer dizer que, pô, o mês ainda está no meio ali rolando. Então, eu vou pegar o dia de ontem mais 1, beleza? Então, vou apertar o Enter. E aí agora, só lembra o que a gente precisa fazer para pegar essas 2 fórmulas que a gente fez aqui, ó, essa fórmula do domingo e essa fórmula da segunda, e poder reaproveitar elas para todo mundo. Então, vamos lá. Fórmula aqui do domingo, vou dar 2 cliques. Lembra o seguinte, quais células eu quero que se movimentem? Essa fórmula do domingo, o que eu vou fazer com ela? Eu vou arrastar para baixo para funcionar para esse último domingo do mês aqui, ó, essa célula B8. Se eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo, o que tem que acontecer? O último dia do mês, que é essa célula aqui, ó, K10, não pode se movimentar. K10 sempre vai ter o último dia do mês. Então, essa célula K10 aqui do lado, eu vou chegar e vou fixar ela. Como é que eu fixo ela? Eu vou apertar o F4. Pronto. Então, essa fórmula aqui, eu já posso pegar ela e vou arrastar para baixo já já. Agora, vamos lá. Essa célula aqui do lado, que era a célula da segunda-feira, o que eu vou fazer com ela? Eu vou arrastar ela para funcionar para os outros dias. E vamos lá, o que eu quero fazer? Sempre que eu arrastar a fórmula, eu quero que ele compare com o dia anterior. Então, aqui eu estou selecionando B7 porque era o dia anterior. Só que quando eu arrastar, o dia anterior vai ficar mudando, então não tem problema nenhum. Agora, qual é a única coisa que não vai se mexer aqui, que tem que ficar fixa? É justamente a célula K10. Por quê? Porque a célula K10 me diz qual é o último dia daquele mês, então a célula K10 sempre vai olhar no mesmo lugar. Então, eu vou clicar aqui na célula K10 e vou apertar o F4 para trancar a minha célula. Beleza. Como que eu faço aqui agora? Eu vou pegar essa fórmula da segunda-feira e vou arrastar para funcionar para terça, para quarta, para quinta, sexta e para o sábado. Beleza, deixei funcionando aqui direitinho. Agora, eu quero pegar todas essas células aqui, desde o domingo até o sábado, eu quero usar a mesma lógica para a célula de baixo. Então, ó, só clicar, ó, primeiro, selecionar todo mundo, ó, desde o domingo até o sábado, clicar aqui e arrastar a fórmula para baixo para funcionar para os outros dias. Vamos testar, ó, deixa eu só primeiro diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna B, só para a gente ganhar um espaço, e vamos testar aqui com outra data. Por exemplo, vou colocar aqui 14 de fevereiro de 2020. E aí, quando eu der um Enter, repara automaticamente, ele sempre foi verificando quando que termina o mês, e quando terminar o mês, ó, ele vai parar de preencher, ó, chegou o dia 29, então ele automaticamente parou de preencher para a gente. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, a minha data de nascimento, 19/4 de 1995, repara, automaticamente ele já ajeitou aqui pra gente, beleza? Coincidentemente, o calendário era até o mesmo. Deixa eu colocar aqui outra data, por exemplo, 20 de dezembro de 2019. Automaticamente ele vai alterar tudo pra gente, ó. Começou aqui no domingo, depois segunda e terminou aqui na terça-feira, dia 31/12, que nem tá aparecendo aqui pra gente, beleza? A última coisa que vai faltar a gente fazer é a mesma coisa que a gente tinha feito lá no calendário atrás, que era pegar o dia que a gente escolheu, beleza? Que no caso, por exemplo, era dia 19, que é o dia que eu nasci, e pintar ele de alguma cor. Como que eu faço para pegar essa tabela e ele sempre pintar a célula que eu quero com alguma cor específica? E aí a célula vai variar. Por exemplo, se aqui tiver selecionado o dia 20, ele vai ter que pintar o dia 20 de uma cor e assim por diante. Então, eu vou selecionar a tabela inteira e aí para formatar a minha célula, para formatar a minha tabela, de acordo com uma condição, de acordo com uma regra, que vai ser o meu dia do mês, eu vou ter que usar a ferramenta de formatação condicional. Então, eu vou clicar aqui em cima em página inicial e vou lá do lado em formatação condicional. Formatação condicional, e aí a primeira opção vai ser a seguinte, ó, realçar regra das células. E aí eu quero realçar as células que são iguais ao dia que eu escolhi, beleza? Dia 20, ou dia 15, ou dia 10, ou qualquer dia que você escolher. Então, eu cliquei aqui, ó, realçar regra das células, e aí eu quero realçar a célula que for igual a qual número? Eu quero realçar a célula que for igual ao dia que eu escolhi, que está aqui, ó, nessa célula K4. Então, eu falei o seguinte para o Excel, ó, Excel, pega todas essas células que eu selecionei a tabela, beleza? E as células que tiverem informação, que é o dia do mês, beleza? Que eu escolhi aqui, eu quero pintar de alguma cor. Que cor vai ser essa? Aqui do lado eu vou escolher. Então, por exemplo, eu quero que ele coloque aqui, ó, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro, beleza? Só um exemplo. E aí, vou clicar em OK.
E aí, repare o que ele faz. O dia, que é o dia 20 que eu escolhi, ele já deixa marcadinho para mim. Se eu colocar de novo a data do meu nascimento, ó, 19/4/1995, automaticamente ele mexeu no calendário e o meu dia ele já pinta aqui da cor que eu escolhi, beleza? Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, por mais que seja uma lógica que a gente precisa quebrar bastante a cabeça para chegar. Muita gente pediu e a gente viu em vários lugares, muita gente fazia de uma forma muito complexa, a gente pegou e enxugou ao máximo para fazer da forma mais direta e mais passo a passo possível para te ajudar, beleza? Então, se você conseguiu entender, se você gostou desse vídeo, por favor, para mim, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, conseguiu acompanhar, comenta para mim que eu vou ficar muito feliz em ler os seus comentários se você tiver gostado, beleza? Se você não tiver gostado, não tem problema nenhum, recomendo aqui para a sogra assistir tranquilo, sem problemas, e a gente se vê no próximo vídeo. E só antes da gente terminar esse vídeo, não esquece de duas coisinhas: se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, muitas pessoas estavam pedindo, então a gente pegou esse conteúdo, a gente separou ele, a gente ficou estudando ele durante 2 dias aqui para tentar estruturar da melhor forma possível para vocês, então eu espero muito que você tenha gostado, e para você não parar de aprender, para você continuar aqui no nosso canal aprendendo ainda mais, deixei 2 coisas, 2 presentinhos para você. O primeiro presentinho é mini curso de Excel básico com 16 aulas para você aprender as principais fórmulas, as principais ferramentas básicas do Excel, para você já começar a dar os seus passos aí nessa ferramenta. E a segunda coisa, eu deixei um vídeo super, hiper, mega completo sobre a fórmula C, que a gente tanto usou aqui nesse vídeo, beleza? Então vai ser um vídeo super, super, super completo sobre essa fórmula, para você aprender tudo o que você precisa sobre essa fórmula C. Então vai aparecer aqui perto da minha cara o mini curso e o vídeo de fórmula C. Não deixe de assistir, beleza? Então não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, vai ser muito importante para mim. A gente lê os comentários e pega todas as sugestões de vocês. Se tiver mais sugestão para vídeo, lembra de deixar aqui embaixo. E se você chegou até o final, quer dizer que você faz parte da nossa família hashtag, então não esquece de chegar aqui embaixo e comentar a nossa famosa hashtag família hashtag, beleza? Então, se chegou até o final desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo para mim, que é muito importante para a gente ver que vocês estão interagindo com a gente e estão acompanhando o nosso conteúdo. Espero muito que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.